Graças a Deus, a paz do Senhor. Quero trazer aqui uma palavra para elucidar uma questão muito, não posso dizer, mal interpretada nas igrejas, principalmente nas igrejas brasileiras. Eu sou brasileiro e eu sou pastor e eu quero aqui falar um pouquinho sobre a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a base de toda a igreja, todo o ministério, precisa ser formado por essa base. Por quê? Porque nós não podemos mudar o que nosso Senhor Jesus nos ensinou. A Bíblia diz, 1 Coríntios 3:11, diz o seguinte, 3, versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o alicerce da igreja de Jesus. Por isso que nós necessitamos, como igreja do Senhor, você que é cristão, você que procura uma igreja, a igreja verdadeira prega a doutrina de Cristo. Ela não coloca fundamento de homens, criações de homens. Colossenses 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A gente tem que ter cuidado. Ninguém nos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, acrescentando tradições de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, que Jesus ensinou. Se Jesus não está mais registrado na palavra de Deus, por uma coisa que você até supostamente acha que é errado, nós temos que examinar as Escrituras. Mateus 22. E 29, diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos quando não conhecemos a palavra de Deus. E existem hoje guias cegos que fazem as pessoas errar. Colocam tradições de homens, doutrina de Cristo não está naquela igreja, a doutrina de Jesus. E nós precisamos prestar atenção nisso, irmãos. Nós não podemos deixar nos enredar. Nós temos que ver se está confirmando na palavra de Deus. Atos 17.
versículo 11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Nós temos que examinar a palavra de Deus quando alguém está pregando. É uma obrigação do cristão. Hoje as pessoas estão se deixando levar. Não é a doutrina de Cristo que está sendo pregada. Os ensinamentos de Jesus, quando ele começou, era uma doutrina diferente. Uma doutrina que ajudava as pessoas. Marcos 1, versículo de número 27. Todos se admiravam a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Eu deixei em Cafarnaum. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. As pessoas não tinham visto isso ainda. Mas é uma nova doutrina que estava surgindo. Um novo ensino. Uma nova instrução. Eles não estavam familiarizados com isso. Jesus estava trazendo não algo extraordinário, mas ele já estava, só estava continuando ou ali confirmando o que as Escrituras já falavam sobre ele. O Evangelho é as boas novas do reino de Deus. E havia pessoas oprimidas, ou pessoas guiadas por guias cegos. Mateus 15, 14. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Os fariseus eram cegos. Por isso que as pessoas ficaram perplexas, né? Por ver essa doutrina completamente diferente. A igreja de Jesus Cristo, a primeira igreja, a igreja primitiva, seguiu essa doutrina. Atos 2. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa doutrina dos apóstolos, que é ensino, é a mesma doutrina que Jesus instaurou. A igreja verdadeira segue essa doutrina. As outras coisas que nós estamos olhando hoje, que não batem com a palavra, estão errados. Por que estão errados? 1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. O quê? Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. Estão ultrapassando o que está escrito. Estão colocando dentro da palavra de Deus coisa que a Bíblia proíbe de fazer.
estão ultrapassando o que está escrito. Querem que a gente viva pela lei de Moisés, e Jesus cumpriu a lei de Moisés. Estão dizendo que você pode ser cristão e pode beber. Não, isso não é o evangelho de Jesus. São ensinamentos de homens, são tradições de homens, e esses homens não estão preocupados com a sua alma. A gente tem que prestar atenção nisso, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Nós, como servos de Deus, a gente precisa dar atenção devida a isso. Estão ultrapassando, nós estamos aceitando um outro evangelho. E o apóstolo Paulo, Gálatas 1, versículo 6, ele escreve o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Existiam outros evangelhos falsos, a qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E ele diz: mas ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. E é isso que estão fazendo, dizendo que, marcando datas da vinda de Jesus. Isso não é bíblico. E eles até falam isso, mas não é o Espírito de Deus que revela para eles, porque isso não está na palavra. Isso não está na palavra, é um outro evangelho, não é o evangelho de Jesus. Até porque o dia e a hora ninguém sabe. Mateus 24. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ainda que venha um anjo e pregue o evangelho, maldito, e na parte de Deus, mas o evangelho é esse. Então, dizer, marcar a data, não, fuja desse evangelho. Esse evangelho é mentiroso, faz junto. O evangelho de Jesus é este que eu estou explicando para você. Por isso, a primeira igreja vivia, perseverava na doutrina, porque eles viam que era uma doutrina verdadeira, a doutrina de Jesus, não lançaram outro fundamento. Existe a doutrina de Cristo na Bíblia. Hebreus 6. Versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos de levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, a pregação do evangelho verdadeiro. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregou isso, Jesus pregou isso, os apóstolos pregaram isso, a igreja verdadeira prega isso. De obras mortas, ninguém é salvo pelas obras, elas são mortas, mas pela graça e da fé em Deus, o único Deus verdadeiro, poderoso,
e o ensino de batismos. Você é batizado, você é mergulhado nas águas, você é batizado com o Espírito Santo por Jesus. E da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos, que é o ápice da nossa fé, é a ressurreição dos mortos. Se você é cristão e não crê na ressurreição dos mortos, você está em pecado. Mas deixaremos para outro vídeo. E do juízo eterno, que um dia estaremos perante Ele, prestaremos contas de tudo. Então essa é a doutrina de Cristo. Está aqui a doutrina de Cristo. Nessa doutrina, a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, tem que estar fundamentada. É um outro evangelho que estão pregando. E você deve prestar atenção. Em nome de Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida. Brevemente estaremos aqui novamente com mais vídeos, mais estudos bíblicos. Que Deus possa abençoar a sua vida, lhe guardar de tudo isso. Entre em contato conosco e nós estaremos aqui prontos para ajudar a entender a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.